Primeira questão da prova da Cefaz do Amazonas 2022, matéria de Direito Constitucional. Essa questão nos traz o caso de uma situação em que nós tínhamos uma lei prevista em Constituição, no artigo Y, conforme nos diz o texto da questão, que era uma norma de eficácia plena. Ora, o que significa ser uma norma de eficácia plena? É toda lei que ela já tem o seu sentido completo, toda lei que precisa ser respeitada e seguida porque ela já estabelece dentro do seu texto jurídico tudo aquilo que precisa ser feito para que aquela lei seja cumprida. Ou seja, ela por si só já entra em vigor de forma automática e já pode ser colocada em prática na vida social. Ponto. Isso é uma norma de eficácia plena. Uma lei que seja regida por uma norma de eficácia plena. E a própria questão já nos diz que isso é o que significa ser uma norma de eficácia plena, porque ela nos fala que essa norma tem aplicabilidade imediata. Então, mesmo que o candidato não soubesse a diferença conceitual entre uma norma de eficácia limitada e uma norma de eficácia plena, o próprio texto da questão já nos dá essa dica, principalmente porque ele também fala que uma norma de eficácia limitada ela é de princípio programático, ou seja, ela não tem dentro da sua redação, do seu texto, alguma coisa que já produza efeito em termos de regulamentação, em termos de vida social. Precisa haver a edição de uma nova lei infraconstitucional para que regulamente e essa lei realmente possa ser aplicada na vida social. Então, é uma lei capenga. Ela estabelece uma diretriz que coloca lá que existe um direito a ser servido à população, mas não diz como esse direito vai ser instituído para a população. Então, é uma lei que ainda está muito ampla, muito abstrata, muito aberta. E por isso, a gente diz que esse tipo de lei de norma de eficácia limitada é apenas um princípio programático, um programa de lei, não uma lei em si. E qual é a situação da questão? Nós tínhamos, então, uma lei na Constituição da República que já bastava por si só, que já era implementada, já gerava um direito de caráter prestacional, mas houve uma emenda constitucional que foi aceita, porque a questão nos diz que essa emenda constitucional passou a reger a temática, então isso aí já foi aceito, já foi estabelecido. Só que essa nova lei, regida estabelecida pela emenda constitucional, ela não tinha a mesma eficácia que a lei anterior que ela veio a substituir. E a questão nos pergunta, uma pessoa que preenchia os requisitos para fruir desse direito prestacional que era previsto pelo Estado dentro da antiga norma, ainda vai poder usufruir desse direito após o aceite dessa emenda constitucional? E a resposta para essa questão é não, porque quando uma emenda constitucional entra em vigor, aqui o candidato deveria entender um pouco sobre medida provisória e emenda constitucional, ele precisa entender que o que a emenda constitucional instituir já entra em caráter imediato. Já vale de imediato. Uma lei substitui a outra. Foi redigida, foi aceita, substituiu a lei anterior da Constituição. Se ela é de uma norma de eficácia limitada e não de eficácia plena, aquele direito está ali, mas ainda não pode ser usufruído por quem quer que seja, mesmo que a pessoa atendesse aos requisitos para essa fruição pela lei anterior. Então, a resposta desse gabarito seria que não é possível. E o que nos dá essa indicação, por causa dessa substituição de uma lei por outra, é justamente a alternativa E, pois a norma de eficácia limitada, veiculada pelo artigo, note que nessa alternativa que seria a correta, a gente tem um erro, porque a norma de eficácia limitada é o artigo Z,
e a pessoa que fez a redação da alternativa trocou o artigo que seria da Constituição pelo artigo que seria da emenda constitucional. Então, essa questão no gabarito oficial foi anulada, mas a resposta que traz o fundamento do que seria esperado do candidato entender do problema, da questão, da matéria de direito constitucional, está contido nessa alternativa. Por que não é possível? Porque uma norma de eficácia limitada, ela altera integralmente uma norma de eficácia plena, na medida em que substitui essa norma da feita em que a emenda constitucional é aceita, ela passa a vigorar de forma imediata. Então, não existe possibilidade de uma pessoa vir a usufruir de um direito estabelecido numa lei que foi substituída por outra. Era esse o entendimento que o candidato precisava trazer para acertar essa questão. Agora vamos analisar por que as demais alternativas estão erradas. A letra A diz que é possível, a gente já sabe que não é, mas ainda assim vamos analisar a justificativa. Pois normas constitucionais de eficácia limitada não revogam normas constitucionais de eficácia plena. Aqui ele está querendo jogar com o entendimento de que uma norma de eficácia plena, conforme eu expliquei, é mais completo e mais factível de execução do que uma norma de eficácia limitada. Só que essa diferenciação não cabe para explicar isso, porque, como eu falei, uma emenda constitucional, uma vez aprovada, substitui integralmente qualquer lei anterior a ela, desde que ela seja da mesma matéria, trate da mesma matéria, porque ela vai passar a reger essa temática. Então, não existe essa diferença em relação ao escopo de uma lei. Uma norma constitucional de eficácia limitada, ela precisa de uma que venha posteriormente a ela para entrar em vigor, para regulamentar como aquela situação vai ser estabelecida para a população. Mas ela não anula, em termos de escopo, em termos de eficácia, ela não tem uma menor força, um menor poder legislador em relação a uma norma de eficácia plena. Uma vez instituída, ela substitui uma norma de eficácia plena sem problemas. Então, é aquilo, uma emenda constitucional, mesmo que de eficácia limitada, pode revogar um artigo da Constituição original de eficácia plena sem problema nenhum. Já a letra B também diz que é possível, só por isso estaria errado também, mas ela justifica da seguinte maneira: pois a vedação ao retrocesso social impede que emenda constitucional altere qualquer direito de natureza prestacional. Isso está incorreto, porque vedação ao retrocesso social é um princípio do direito, não é uma lei, não é um direito absoluto que possa impedir a redação de uma emenda constitucional e simplesmente serve, às vezes, na verdade, muitas vezes, para assegurar a jurisprudência das alterações na Constituição. É muito utilizado quando o STF, às vezes, quer julgar alguma nova lei que foi proposta dentro daquilo que já tinha sido estabelecido como garantia fundamental à população em termos de direitos sociais, direitos à saúde, direitos trabalhistas. Vedação ao retrocesso social significa simplesmente que existe um órgão no governo, no poder público, para impedir que esses direitos e essas garantias que já estavam previstas na Constituição venham a ser reduzidas drasticamente. Só que isso não tem um caráter absoluto, então não poderia significar um caso de retrocesso social nesse sentido, porque aqui, em certas circunstâncias, a alteração de direitos sociais pode ser feita sem ferir a esse princípio de vedação ao retrocesso social, e isso é feito através de uma emenda constitucional. Na alternativa C, é possível, a gente sabe que não é, mas essa alternativa está justificada da forma correta, porque perceba, normas de eficácia limitada não produzem efeitos enquanto a legislação infraconstitucional não integrar a sua eficácia. É exatamente isso.
enquanto não existe uma nova lei para complementar uma lei que é regida por uma norma de eficácia limitada, ela não produz efeitos. Realmente, isso está correto. Mas a conclusão a que chega a essa alternativa está errada, porque não é por isso que é possível o João usufruir de um direito que já foi abolido porque a lei mudou. A verdade é essa, a lei mudou, o direito do João não existe até que uma nova lei venha a complementar aquela instituída pela emenda constitucional, perdão. Então, a ausência de efeitos da nova lei é o que impede a fruição desse direito prestacional pelo João, e não necessariamente porque ele perdeu esse direito ou porque existe um lapso temporal aí. Enquanto não houver essa nova lei, ele ainda pode usufruir desse direito com base na lei antiga. Não existe essa flexibilidade. Ele não pode usufruir desse direito prestacional porque a lei que precisa complementar essa medida provisória ainda não foi instituída, estabelecida pelo governo. Na alternativa D, então, ele diz que não é possível, que está correto, salvo se tiver ocorrido a notificação do referido ente federativo em momento anterior à promulgação da emenda constitucional W, informando sobre a expectativa de direito de João. Isso está errado, porque uma notificação não tem poder de garantir a fruição de um direito que foi revogado, e principalmente aqui é importante entender que esse direito do João era uma expectativa de direito e não um direito adquirido. Como a emenda constitucional foi promulgada antes de ele preencher os requisitos, ele não tinha um direito adquirido que pudesse ser protegido. Então perceba que a própria condição dele de não ter preenchido esses requisitos antes da promulgação dessa emenda constitucional é que faz com que esse direito não seja adquirido e ele não possa lutar por ele na justiça, judicialmente, né? Então a situação que se coloca é essa. A alternativa correta seria a letra E, mas como eu falei, o gabarito foi anulado justamente porque o redator dessa questão trocou o que seria o artigo correspondente à Constituição, ele trocou pelo da emenda constitucional e acabou ficando uma questão sem pé nem cabeça, mesmo para quem entendesse o que a questão está pedindo. Segunda questão de direito fala sobre direito de nacionalidade. O que acontece quando uma pessoa deseja emigrar do Brasil e adquirir uma nacionalidade em outro país, uma nacionalidade estrangeira. O gabarito dessa questão é a letra B, pessoal, B de bola. O que acontece é que a nacionalidade brasileira é perdida no momento de aquisição voluntária de outra nacionalidade. É isso que estabelece a nossa Constituição. Por que as outras alternativas estão erradas? Isso daí é importante entender. Tanto a letra A quanto a letra E, elas estão parcialmente corretas. Parcialmente corretas não são totalmente corretas e por isso elas estão incorretas. Por quê? Porque a pessoa só não perde a nacionalidade brasileira no caso de aquisição voluntária de uma nacionalidade estrangeira em dois casos que se complementam. Um caso está sendo trazido pela alternativa A e o outro caso está sendo trazido pela alternativa E. No caso da alternativa A, ela diz que a coexistência de nacionalidades somente é admitida se a nacionalidade estrangeira for originária. Não é somente nesse caso. A Constituição Federal permite a coexistência de nacionalidades, ou seja, uma dupla nacionalidade ou múltiplas nacionalidades, mas essa perda não acontece se a aquisição de outra nacionalidade for uma condição para o exercício de direitos civis ou se for decorrente do reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, o país onde a pessoa está indo residir precisa reconhecer que a nacionalidade original daquela pessoa que está
imigrando é brasileira. Se o país de lá reconhecer, mantém-se a nacionalidade brasileira dessa pessoa, ela não perde. Então, é permitida a coexistência de nacionalidades não somente quando a de origem é estrangeira, ou seja, quando uma pessoa nasce no exterior e vem para o Brasil, você é obrigado a reconhecer aquela nacionalidade dela como sendo de outro país, e aí mantém a brasileira e a estrangeira. Não é só no caso de uma pessoa nascer no exterior. Se ela for brasileira de nascença, tiver nascido em solo brasileiro, mas atender a esses dois requisitos de a lei do país de destino reconhecer a nacionalidade originária dela como brasileira, ou ela precisar adquirir uma nacionalidade estrangeira para poder usufruir de direitos civis nesse país onde ela reside atualmente, nesse país estrangeiro, ela também não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, existem outros casos que permitem a coexistência de nacionalidades que extrapolam a nacionalidade da pessoa em si ser estrangeira originariamente, como prevê a alternativa A. Por isso que ela está errada. Existem outros casos que não somente a nacionalidade originária para permitir a coexistência de nacionalidades aqui no nosso país pela nossa legislação. Agora indo para a letra C. A nacionalidade brasileira não será perdida com a aquisição de outra nacionalidade, salvo se Joana o requerer. Isso está errado, porque é exatamente o oposto do que estabelece a nossa Constituição. A regra geral é que a nacionalidade brasileira é perdida com a aquisição voluntária de outra nacionalidade, salvo nas exceções mencionadas, que estão na alternativa A e na alternativa E, tá? Não totalmente, mas parcialmente. Quando uma pessoa, o ato de requerer a perda da nacionalidade é totalmente diferente dessa nacionalidade ser perdida automaticamente, percebe? Então, a perda da nacionalidade, nesse caso, não depende de um requerimento da pessoa que está emigrando, no caso a Joana, mas sim, pura e simplesmente dela adquirir uma nova nacionalidade no país de destino, a não ser que ela seja protegida por essas exceções que prevêem a nossa Constituição. Então, conseguiu uma cidadania fora do país, perde a sua brasileira, a menos que você se enquadre em uma das exceções. Tudo bem? Na alternativa D, a nacionalidade brasileira somente será perdida por força de decisão judicial, totalmente equivocado, tá? A gente não precisa de uma decisão judicial para implementar essa perda da nacionalidade brasileira por aquisição voluntária. Ela acontece por um ato administrativo do governo brasileiro. Essa decisão judicial só é necessária em casos de perda de nacionalidade que incluem, por exemplo, a naturalização ser cancelada por atividade nociva ao interesse nacional. E a alternativa é, como eu falei anteriormente, a aquisição de outra nacionalidade somente não acarreta perda da nacionalidade brasileira se for condição para o exercício de direitos civis em outro país. Tá certo ou tá errado? Tá certo, mas a palavra somente tá errada. Do mesmo jeito que a alternativa A, e também incluir a palavra somente, também está errada. Porque você restringe demais a sua resposta. Não é somente. Isso é uma parte da exceção. A Constituição Federal estabelece duas exceções para a perda da nacionalidade brasileira. A primeira, como a gente viu, é o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, se no país para onde você está imigrando reconhecerem que você nasceu no Brasil e que essa é a sua nacionalidade de origem, você mantém essa nacionalidade perante a lei deles. E segundo, se essa aquisição voluntária for uma imposição para que a lei estrangeira permita que você exerça direitos civis naquele território ou para que você possa permanecer naquele território legalmente, tá? Então, existem essas duas exceções
E a alternativa E, assim como a alternativa A, nos trazem somente uma dessas exceções. No caso da letra A, ainda é uma terceira porque a pessoa seria estrangeira originariamente, ou seja, não seria natural do Brasil, não teria nascido em solo brasileiro. E letra B seria o gabarito da nossa questão. Vamos lá ver o que me diz a terceira questão. Maria, deputada estadual, solicitou que sua assessoria analisasse a conformidade constitucional de um projeto de lei. O que eu quero dizer com analisar a conformidade constitucional de um projeto de lei? Na verdade, eu estou querendo saber se é constitucional estabelecer aquela lei, se é permitido, se é legal. E esse projeto de lei é apresentado no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, ou seja, temos uma deputada estadual que está apresentando um projeto de lei para o Poder Legislativo do seu estado. E esse projeto de lei disciplina sobre o porte de arma de fogo por autoridades também estaduais e municipais. O que essa questão está pedindo é para a gente responder o seguinte: é permitido que seja sancionada uma lei em âmbito estadual que fale sobre a temática de porte de arma de fogo, que discipline como pode ser feito esse porte de arma de fogo por autoridades estaduais e municipais? E aí vem as alternativas. A resposta correta para essa questão, pessoal, é de que não é permitido. Então, o gabarito dessa questão é letra B. Os estados não podem incursionar nessa temática, significa dizer que eles não podem legislar sobre essa temática, porque ela é privativa da União. E isso acontece porque a competência para legislar sobre porte de arma de fogo está escrita no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, quando ela diz que estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito penal, processual civil, aeronáutico, marítimo, comercial e do trabalho. Ora, porte de arma de fogo é uma norma que está regulamentada dentro do direito penal e da segurança pública. Portanto, é uma matéria de competência exclusiva da União, conforme está inscrito nesse artigo 22. Sendo assim, um projeto de lei estadual que discipline sobre isso vem a ser inconstitucional, porque invade a competência legislativa que não pertence ao Estado. Agora vamos analisar as outras alternativas para além do nosso gabarito, que é a letra B, para a gente entender por que elas estão erradas, não é? A letra A. A matéria deve ser veiculada em lei complementar, não em lei ordinária. Isso está errado porque a competência para legislar sobre o tema, como a gente já viu, é privativa da União. E isso em nada tem a ver com o fato de ser veiculado em lei complementar, de ser veiculado em lei ordinária, porque simplesmente não é competência do Estado legislar sobre isso. Então não interessa a forma como ele apresente essa lei, esse projeto de lei, ele vai ser vedado porque ele não pode legislar sobre isso. Mas mesmo que a matéria fosse de uma competência concorrente entre União e Estados, ainda não existiria uma exigência constitucional específica para que esse tema fosse tratado por lei complementar. Então, o que nos diz a alternativa A está completamente equivocado, no sentido de que estabelece que essa matéria deve ser veiculada em lei complementar. Não existe essa obrigatoriedade. Inclusive, a lei que nós temos que trata desse tema, que é o Estatuto do Desarmamento, lei número 10.826, instituída em 2003, é uma lei ordinária federal. Então, a alternativa A estaria completamente equivocada, porque a lei que nós temos, o estatuto que nós temos legal para legislar sobre isso, é exatamente uma lei ordinária. Não tem nada a ver com lei complementar. Vamos para a alternativa C.
A disciplina a ser estabelecida deve observar um referencial de simetria com a legislação federal. Gente, esse princípio da simetria legislativa ele existe e é um princípio que se aplica geralmente quando há uma competência concorrente, como eu acabei de falar, em relação à alternativa A. Competência concorrente significa que a União vem a estabelecer leis que são normas gerais e os estados podem complementar essas leis estabelecendo leis que vão ser regidas dentro dos seus territórios, ou seja, o estado também vai poder dar pitaco em relação às decisões que são regidas daquela matéria e municípios também vão suplementar aí com especificidades que atendam às necessidades daquele município, daquela região. Essa simetria legislativa é um princípio que existe e se aplica, mas só se aplica quando a lei é de competência concorrente, ou seja, quando é permitido que os estados e os municípios venham a suplementar aquilo que já foi decidido pela União. No caso do porte de arma de fogo, como a competência é privativa da União, os estados não podem legislar sobre esse assunto, mesmo que eles obedecessem a esse princípio de simetria. Tá ok? Letra D. Em razão da autonomia política dos municípios, o projeto de lei não pode alcançar autoridades municipais. Essa alternativa também está errada, obviamente, mas por quê? Porque ele está dando uma justificativa que não se aplica aqui. Os municípios têm autonomia política? Tem. A primeira afirmação está correta. Só que o projeto de lei não alcança autoridades municipais porque não é competência dos municípios legislar sobre porte de arma de fogo. Então, embora exista essa autonomia política, não é por causa dela que o projeto de lei não vai alcançar autoridades municipais, e sim por causa da ausência da competência legislativa do Estado e dos municípios, por consequência, para tratar sobre esse tema. A competência para legislar sobre porte de arma de fogo, seja por autoridades estaduais ou municipais, sempre vai pertencer exclusivamente à União. Tá? Então, vamos para a letra E. Os estados somente podem suplementar a legislação federal, logo devem observar as normas gerais da União. É mais ou menos o que ele falou sobre o princípio de simetria na alternativa C. Isso também está errado, porque como a gente tratou na letra C, esse direito de os estados suplementarem uma legislação federal só acontece quando a gente está diante de um caso de competência concorrente, matéria de lei de competência concorrente, e isso não se aplica ao tema do porte de arma. Portanto, a competência para legislar sobre essa matéria, como a gente frisou aqui diversas vezes sobre a questão, é sempre privativa da União. Então, os estados não vão ter sequer a prerrogativa de suplementar a legislação federal nesse caso. Eles simplesmente não vão poder legislar de forma alguma sobre esse tema. Tudo bem? Chegamos na questão mais capciosa desse certame da Getúlio Vargas para auditor de Finanças e Controle do Estado do Amazonas, 2022. Para mim, essa é a questão mais capciosa da prova, a quarta questão, porque ela trata de uma peculiaridade muito específica, que é o teto remuneratório das empresas, dos órgãos de sociedade de economia mista dentro do poder público, da administração indireta. Então, vamos entender o caso dessa questão. Uma empresa de sociedade de economia mista, beta, que está vinculada ao poder executivo, atua num estado qualquer, alfa, e tem como objeto social a exploração de atividade econômica em sentido estrito. Vamos parar aí, antes de avançar na questão, para a gente recapitular
o que é uma sociedade de economia mista com sentido estrito. Sociedades de economia mista representam as entidades com personalidade jurídica de direito privado, mas que ainda são consideradas empresas públicas. A grande diferença é que essas empresas, mesmo sendo públicas, elas possuem um capital misto, ou seja, a maioria das ações com direito a voto pertence ao poder público, mas também tem capital privado, sendo responsável pela manutenção e pelas operações dessas empresas. Exemplos que nós podemos citar seriam o Banco do Brasil e Petrobras. E justamente quando a gente fala que é uma sociedade de economia mista, que explora a atividade econômica em sentido estrito, essa expressão em sentido estrito é o texto da questão me dizendo que essa empresa necessariamente não atua em regime de monopólio, nem em um setor público exclusivo do Estado, ok? Dito isso, fazendo essa recapitulação, vamos continuar a ler a questão. Esses funcionários dessa empresa de sociedade de economia mista recebem remuneração superior ao subsídio dos desembargadores do Estado-alvo. E o que se quer é entender se isso é legal, se isso é legítimo, se isso é constitucional. Para entender se isso é constitucional ou não, a gente tem que se voltar ao que rege a nossa Constituição a respeito da remuneração de empregados de empresas estatais e exploram a atividade econômica, como é o caso dessa sociedade de economia mista beta. Então, a Constituição Federal, ela estabelece exatamente nesse artigo 37, inciso 11, o teto remuneratório para toda a administração pública. E isso inclui, como vocês podem ver no slide, na apresentação, a administração pública direta, autárquica e fundacional. Só que no parágrafo 9 desse mesmo artigo, dessa mesma lei, ele complementa esse inciso, incluindo também empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, exatamente dentro dessa mesma lei do teto remuneratório. Então, o caso da nossa empresa Beta está incluso no que dispõe o artigo 37, inciso 11. E o que esse artigo dispõe? Esse artigo dispõe que, via de regra, o salário, incluindo todos os benefícios e as vantagens pessoais, o subsídio mensal de um funcionário público em algum desses órgãos da administração pública, nunca vai poder exceder o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a regra geral. Se nós estivermos falando de empresas ou órgãos da administração pública situados em municípios, estados e vinculados a diferentes esferas de poder, você também tem uma variação em relação a qual seria o subteto dentro dessa questão geográfica e dentro dessa esfera de poder. E é o que dispõe aqui. Se a gente estiver falando da esfera municipal, o subteto que vai reger essa lei vai ser o subsídio do prefeito. Se a gente estiver falando da esfera estadual e do Distrito Federal, o subsídio mensal vai ter que ser equiparado ao do governador no âmbito do Poder Executivo. No caso do Poder Legislativo, esse subteto vai ser o subsídio dos deputados estaduais e distritais. E no caso do Poder Judiciário, ele não vai poder ultrapassar o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado ainda a 90,25% do subsídio mensal desses em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, encarando novamente a esfera do Poder Judiciário somente, que se estende
aos funcionários, aos membros do Ministério Público, os procuradores e os defensores públicos. Então, essa lei é bem específica em relação ao teto geral, que é dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aos subtetos, dependendo da localidade da empresa e também da esfera de poder a qual ela está sujeita. Um detalhe também muito importante para resolver essa questão é exatamente esse. No parágrafo 9º, ele me diz que essa mesma regra, essa mesma lei, se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, no caso de elas receberem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou seja, quaisquer recursos públicos de maneira geral, especificamente para o pagamento de despesas de pessoal e de custeio em geral. Se a empresa receber recursos públicos para outra finalidade, e aqui a gente pode apontar que uma outra finalidade poderia ser investimento, essa regra não se aplica. Você não precisa aderir a esse teto remuneratório. Nesse caso, estaria lícito você ganhar acima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se essa empresa receber recursos para despesa de pessoal ou de custeio, que seriam despesas mais operacionais, subentende-se que o Estado é que está alimentando a existência daquela empresa, as suas operações. Então, se os funcionários estão subordinados ao pagamento do seu salário pela verba pública, então essas empresas precisam seguir essa regra do teto remuneratório conforme seguem funcionários públicos, certo? É isso que nos diz a Constituição. Isto posto, vamos às alternativas. A letra A vai dizer que é lícito o funcionário dessa empresa receber mais, ganhar um salário maior do que os desembargadores do Estado, desde que não haja nenhum tipo de repasse de recurso do Estado para a sociedade mista. Isso daí, pessoal, está incorreto. Por quê? Porque não é todo tipo de repasse de verba pública que vai gerar, como eu falei, a obrigatoriedade de respeito a esse teto remuneratório. Por quê? Se a empresa, essa sociedade mista, receber um recurso para um investimento, um recurso público para investimento, por exemplo, para construir uma nova fábrica, comprar novos equipamentos, isso não vai significar que o dinheiro público vai estar sendo usado para cobrir déficits operacionais, por exemplo, mas simplesmente para expandir o patrimônio e a capacidade produtiva dessa sociedade mista, que também é de interesse público. Então, a empresa ainda seria vista como autossuficiente na sua operação. Então, quando a alternativa A nos diz que só seria lícito se não houvesse qualquer tipo de repasse de recurso público do Estado para essa empresa, isso está errado, porque como a nossa própria Constituição definiu, o tipo de recurso público que faz com que a empresa, o órgão, esteja sujeito a essa lei do teto remuneratório é justamente a finalidade desse repasse, a finalidade desse recurso. Se o recurso for utilizado para custeio de pessoal e para custeio geral ou custeio de pessoal, certo? Então a letra A está errada porque não é nenhum tipo de repasse, nenhum tipo de recurso. A alternativa B nos diz que essa remuneração superior é ilícita, pois o subsídio dos desembargadores deve ser considerado teto remuneratório em alfa. Aqui eu acredito que já tem um erro na alternativa, porque não seria em alfa. Seria na própria sociedade de economia mista, que é o tema da questão, né? Não se fala aqui do teto remuneratório geral ao nível estadual. A gente está falando dessa sociedade de economia mista beta. Então, eu acredito que tenha havido um erro já nessa questão, nessa alternativa. Mas nesse caso, o que a gente sabe?
que essa sociedade de economia mista, beta, está vinculada ao poder executivo, certo? Se ela está vinculada ao poder executivo, como a própria questão nos informa, vamos voltar aqui na nossa Constituição. Perceba que a regra que vale para as empresas vinculadas ao poder executivo no âmbito estadual ou do Distrito Federal é o subsídio mensal do governador. Então, já estaria errada essa alternativa porque não se trata dos desembargadores, se trata do subsídio do governador, entendendo ou sabendo que essa sociedade mista está vinculada ao poder executivo. Correto? Vamos então para a letra C, que na verdade é o nosso gabarito. Por que é o nosso gabarito? Não pela palavra ilícito ou lícito. Perceba que essa questão é capciosa justamente porque o candidato não consegue discriminar logo de cara se é lícito ou se é ilícito para afunilar as alternativas. Ele precisa entender as razões pelas quais isso seria lícito ou ilícito. E a alternativa C é a que realmente justifica isso com base no que a nossa Constituição prevê. Porque ela diz o seguinte: essa remuneração superior é ilícita caso haja repasse de recursos de alfa, o Estado, para beta, a sociedade mista, está correta essa redação, para o pagamento de despesas de custeio. É isso. Se houver esse repasse de recursos públicos para essa finalidade específica, conforme a gente viu na nossa Constituição, que eu trouxe para vocês o parágrafo 9º do artigo 37, é que essa lei do teto remuneratório vai valer para os órgãos ou para as empresas ligadas à administração indireta, como seria o caso da sociedade mista beta. Então, é nesse caso específico que se torna ilícito. Se fosse qualquer recurso, como disse a letra A, seria lícito. E é por isso que a justificativa da letra A está incorreta. Por isso, o nosso gabarito é a letra C. Agora, analisando a letra D, por que está errada? A letra D nos diz que é lícito, já que o teto remuneratório a ser observado é o do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente já viu pela lei que esse é o subsídio geral. Eu sei que essa empresa está vinculada ao Poder Executivo no âmbito estadual, então já não segue a regra geral. E mesmo assim, a gente não pode afirmar que é esse o motivo da licitude. Como eu falei, isso não tem nada a ver com o fato da natureza do recurso que essa empresa recebe do poder público. Então, essa alternativa não justifica a licitude da forma correta e também não traz o teto remuneratório que precisa ser obedecido, nesse caso, pela sociedade mista beta, da forma correta. Como a gente viu, deveria seguir o teto remuneratório do governador. Ok? Então, a letra D está incorreta. E, por fim, a nossa alternativa, a letra E, diz que é lícito, pois os empregados da sociedade de economia mista não estão sujeitos ao teto remuneratório, recebam ou não recursos públicos. Aí já fica muito abrangente, né, pessoal? A gente viu que pela nossa Constituição, dependendo da natureza do uso desses recursos públicos, eles sim vão estar submetidos a essa regulamentação do teto remuneratório e vão ter que obedecer aí a essas especificidades previstas na Constituição. Então, descarta-se a letra E totalmente, ok? Então, só para fechar essa questão e ver com vocês se ficou claro, a gente tem 2 critérios que precisam ser atendidos aqui na hora de você analisar as alternativas. Primeiro, se a sociedade beta não recebe recursos do Estado alfa para custeio ou despesas de pessoal, essa sociedade mista vai operar como empresa privada, portanto não vai estar sujeita ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11
da Constituição para a administração pública. Nessa situação, esse recebimento de remuneração superior ao subsídio dos desembargadores ou de quaisquer outros funcionários do alto escalão do poder público vai ser lícita. Se a sociedade beta, por outro lado, receber recursos do Estado alfa para custeio ou despesas de pessoal, aí sim ela vai entrar dentro do critério da lei, vai passar a ser submetida a esse teto remuneratório, como eu falei, que é regido pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição. Se a gente quisesse colocar uma justificativa perfeita em relação a todas as especificidades dessa questão, a gente diria o quê? Que essa remuneração é ilícita apenas se a sociedade mista receber recursos públicos do Estado para custeio e remuneração dos seus empregados, ultrapassando o subsídio do governador, já que a gente está falando de poder executivo na esfera estadual, conforme prevê a lei. E se a gente estivesse falando do âmbito federal, aí sim a gente teria que considerar como teto o subsídio dos ministros do STF, como regra geral. Tá bem? É isso, pessoal. Vamos à quinta questão. Ao ver de João, o Superior Tribunal de Justiça teria praticado ato manifestamente ilegal em detrimento de sua esfera jurídica, o que teria afrontado seu direito líquido e certo. Por tal razão, decidiu que iria impetrar um mandado de segurança em prol da proteção dos seus interesses. Nesse caso, à luz da narrativa, é correto afirmar que o mandado de segurança deve ser impetrado perante. Questãozinha sobre mandado de segurança. Antes da gente analisar cada alternativa, vamos relembrar o que significa impetrar um mandado de segurança? A nossa Constituição nos diz, no artigo 5º, inciso 69, que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ora, é exatamente isso que nos mostra a questão número 5 dessa prova da Fundação Getúlio Vargas. Porque a gente tem uma pessoa física, no caso João, querendo impetrar um mandado de segurança contra um órgão público, o Superior Tribunal de Justiça, justamente como a própria questão nos sugere, por esse tribunal, por esse órgão público, ter afrontado um direito subjetivo, um direito líquido e certo. Quando a gente está falando de direito subjetivo, para começar a adentrar um pouco na lógica que vai ajudar a gente a responder a questão, a gente precisa lembrar dos tipos de recursos. A gente tem 2 tipos de recursos da feita que uma sentença é julgada em relação ao mandado de segurança ou mesmo uma ação que a gente abre. Os recursos podem ser do tipo ordinários ou excepcionais. No caso da questão, o que a gente poderia colocar aqui seria um recurso ordinário, que é sempre de fundamentação livre. Por quê? Porque o recurso ordinário ele tem por objeto imediato recursal a proteção de um direito subjetivo recorrente. Por isso, a sua argumentação é livre, justamente para poder discutir matérias de fato e de direito que não dependam de uma análise de prerrogativas constitucionais, ou seja, a gente está defendendo aqui os interesses de João, como eu falei, que é uma pessoa física, se sentiu lesada pela extrapolação de uma decisão tomada pela esfera pública na figura do Supremo Tribunal de Justiça. Se a gente agora já entende que qualquer recurso
dessa ação de mandado de segurança precisa ser recorrida pela via ordinária, resta-nos entender para qual órgão nós deveremos enviar esse mandado de segurança para que ele possa ser dado a entrada, certo? Quando a gente fala de Superior Tribunal de Justiça, assim como quando a gente fala de Superior Tribunal Federal, qualquer coisa que tenha esse órgão no polo passivo, ou seja, ele seja o objeto do mandado de segurança, a gente vai ter tanto o Superior Tribunal de Justiça respondendo a primeira ação, quanto o Supremo Tribunal Federal respondendo a ação, caso cada um deles tenha sido, como eu falei, o objeto da ação, né? Caso cada um deles tenha afrontado o direito subjetivo da pessoa física. Nesse caso, como a ação é contra o mandado de segurança, no caso, é contra o Superior Tribunal de Justiça, esse mandado de segurança precisa ser impetrado perante o próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, daí a gente já elimina a letra A e as letras D e E. Correto? Ficamos entre B e C. Agora, analisando a fundamentação de um possível recurso. Quando a gente fala denegatória à decisão, é quando esse órgão, no caso o Superior Tribunal de Justiça, dá uma decisão contrária da pessoa, nega o que a pessoa está exigindo nesse mandado de segurança e simplesmente dá uma decisão contrária, negativa ao que ela gostaria de receber. Quando isso acontece, aí é que vai para a última instância. Acima do Superior Tribunal de Justiça, a gente tem o Supremo Tribunal Federal. Então, havendo uma denegatória de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, e esse mandado de segurança vai ser julgado pelo STF. E como eu falei, o recurso é de fundamentação livre, porque a gente está defendendo, no caso, o interesse de uma pessoa física que tem um direito subjetivo. Não se está analisando aqui constitucionalidade de matéria de lei para recorrer a um recurso extraordinário. E, portanto, o nosso gabarito correto é a letra B. Perceba que a letra C erra justamente nessa especificidade da fundamentação do tipo de recurso. Se a gente fala de recurso ordinário, a fundamentação é sempre livre e não vinculada à Constituição, conforme prevê o recurso ou a fundamentação do recurso de natureza excepcional. Ok? Aqui eu trouxe só para vocês conhecerem exatamente o texto da Constituição que ajudaria a gente a responder essa questão. O artigo 105 é o que estabelece a competência de julgamento e processamento do STJ. Então, nesse inciso 1, a linha B, é que a gente tem o texto que responde a nossa questão. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro do Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal vão ser julgados e processados pelo próprio STJ. Da mesma forma, a gente tem a redação no artigo 102, inciso 1º, a linha B, inciso 2º, a linha A, tá? Compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, no caso, mandado de segurança, feito contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Então, a dica para lembrar dessas questões que falam de mandado de segurança contra órgãos do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, a gente sempre tem que, se a matéria for contra eles, eles mesmos é que tem que julgar. Volta para eles, como primeira instância. No recurso é que a gente pode ter alguma diferença em relação ao STJ, porque aí já vai para a instância superior, que é o do STF.
Então, o inciso 2 nos diz julgar em recurso ordinário. É aqui que está a nossa regra que eu acabei de dizer. A linha A, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção são decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Ok? Vamos à sexta questão? A sexta questão, pessoal, trata de medida provisória, que quase sempre é uma constante nas provas de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas. O que diz essa questão? Essa questão traz para a gente que, na iminência de um conflito armado entre países que fazem fronteira com o Brasil, o presidente da República edita uma medida provisória chamada MPX, e nela ele estabelece em quais circunstâncias seria permitida ou vedada a entrada e permanência das forças estrangeiras em solo brasileiro, em território nacional. E aí o Congresso se manifesta para analisar se a matéria dessa medida provisória é constitucional ou não. E a resposta dessa questão, pessoal, é que não, ela não é constitucional, justamente porque ela precisa, esse tipo de matéria precisa ser disciplinada em lei complementar. Então, o gabarito da nossa questão, dessa questão, é a letra B de bola. Mas vamos analisar cada uma das assertivas para a gente entender por que as outras também estão erradas. O nosso artigo 49, inciso 2º, estabelece que é de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o trânsito de tropas estrangeiras pelo território nacional, assim como a sua permanência nele. E essa autorização, segundo consta na Constituição, precisa ser feita por meio de decreto legislativo que tem natureza de lei complementar. Daí o nosso gabarito ser a letra B de bola. Agora, por que as demais estão erradas, não é? A primeira já está errada porque diz que é constitucional, já que a matéria não é interdita à medida provisória. Matéria ser interdita à medida provisória é que não existe nenhuma vedação que impeça que o presidente da República sancione uma medida provisória sobre esse assunto, e na verdade nada mais é do que relações internacionais. Embora realmente a Constituição não proíba expressamente que medidas provisórias sejam editadas sobre relações internacionais, a autorização especificamente para o trânsito de tropas estrangeiras dentro do país é de competência exclusiva do Congresso Nacional, com base no artigo 49, como eu falei, e por isso é que não pode ser tratada por medida provisória. Tudo bem? Na letra C, seria inconstitucional, tá certo, pois é vedada a edição de medida provisória a respeito de relações internacionais. Não, né, pessoal? Acabei de dizer. A Constituição não proíbe completamente a edição de medida provisória sobre relações internacionais. Aqui o critério da inconstitucionalidade está atrelado mais ao fato de a matéria ser de competência exclusiva do Congresso Nacional e exigir lei complementar para ser editada, não medida provisória. Então, isso daí também está errado, ok? Constitucional, nos diz a letra D, que está errado, mas vamos analisar a fundamentação. Desde que o período estabelecido para o trânsito e permanência de forças estrangeiras não ultrapasse o prazo constitucional de 5 dias. Não há um prazo constitucional estabelecido. O tempo é determinado, no caso de haver uma lei complementar que trate dessa matéria, exatamente nesse mesmo decreto legislativo, que vai autorizar, por tempo que for decidido pelo Congresso, que ocorra tanto o trânsito quanto a permanência dessas tropas estrangeiras em território nacional. Então, não existe esse prazo já estabelecido e ele vai ser acordado pelo próprio decreto legislativo que for autorizar ou vetar o trânsito dessas tropas e a permanência delas aqui no solo brasileiro.
e também não pode ser regulado por medida provisória. Então, só isso já anularia essa alternativa. A letra E é a mesma coisa, diz que é constitucional e está errado, mas justifica da seguinte maneira: mas apenas quanto à possibilidade de trânsito de forças estrangeiras pelo território nacional, pois a permanência afronta a soberania nacional. Exatamente como a gente explicou na letra D, né, pessoal? A permanência e o trânsito podem ser autorizados conjuntamente pelo Congresso Nacional, e nenhuma das duas vai afrontar essa soberania se for devidamente autorizada pelo Poder Legislativo na via correta, que é por lei complementar. Então, só vai se tornar uma afronta à soberania nacional se for estabelecido pelo Congresso. Se eles decidirem que não é uma afronta, na lei complementar não vai ser uma afronta. Ok? Gabarito dessa questão, então, é a letra B de bola. Sétima questão desse certame, pessoal, trata da autonomia financeira do Ministério Público. E aqui eu vou resgatar o que diz a nossa Constituição antes de a gente analisar cada uma das assertivas para chegar ao gabarito da questão, ok? Vamos lá. O que diz a nossa Constituição? Tudo sobre o Ministério Público a gente encontra no artigo 127 da nossa Constituição. No parágrafo 2º, está escrito exatamente como se pode ler aí. O Ministério Público, ele tem autonomia funcional e administrativa para propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de cargos e serviços auxiliares, assim como a política remuneratória e seus planos de carreira. Então, eu trouxe esse primeiro parágrafo porque ele nos remete ao fato de que a questão está tratando pura e simplesmente da autonomia financeira, embora esse órgão conte também com outros tipos de autonomia, como esse parágrafo está nos mostrando. O Ministério Público detém autonomia funcional e administrativa para além da autonomia financeira. Isso é um ponto. Focando exclusivamente na parte financeira, que é o que a questão nos pede. O parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele vai dizer que o Ministério Público, com essa autonomia, pode elaborar a sua própria proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o parágrafo 4º vai complementar isso dizendo que se o órgão, o Ministério Público, deixar de encaminhar essa proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido em lei, o Poder Executivo vai considerar os valores aprovados na lei orçamentária vigente ajustados de acordo com os próprios limites estipulados na LDO. É isso que nos diz a lei na letra, né? Exatamente como está escrito na nossa Constituição. Isto posto, vamos analisar cada uma das alternativas que nos trouxe essa sétima questão. Primeira alternativa. A prerrogativa de autonomia financeira do Ministério Público permite que essa instituição, o Procurador-Geral de Justiça que a representa, participar da definição dos limites a serem observados na elaboração de sua proposta orçamentária. Vimos que isso é verdade pelo parágrafo 3º, como consta aqui que a gente viu, tá? A serem definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, também está correto, de modo conjunto com as demais estruturas dotadas de autonomia financeira. Também está correto. Por quê? Porque não é apenas o Ministério Público que pode estabelecer a sua própria proposta orçamentária, justamente por não ser o único órgão do poder público que detém essa autonomia funcional, administrativa e financeira. Ah, professora, quais outros órgãos, para além do Ministério Público, também detêm essa autonomia financeira para elaborar a própria proposta orçamentária? A gente pode citar aqui as defensorias públicas, a gente pode citar aqui os tribunais, porque tudo isso está disposto no artigo 99, parágrafo 1º,
e também essa questão das defensorias está estipulado no artigo 134, parágrafo 2º, as defensorias públicas estaduais. Então, são outros órgãos, para além do Ministério Público, que também permitem a elaboração dessa proposta orçamentária. E é o que nos diz a última linha da primeira alternativa, de modo conjunto com as demais estruturas dotadas de autonomia financeira, ou seja, eu realmente tenho outros órgãos que detêm essa mesma autonomia, assim como tem o Ministério Público. Então, a primeira alternativa está perfeitamente correta. Indo para a segunda alternativa, ele está me dizendo que o Ministério Público pode submeter sua proposta orçamentária diretamente à Assembleia Legislativa do Estado a qual pertence. E aqui a gente precisa entender que o artigo 127, parágrafo 3º da Constituição, ele é bem claro ao dispor que o Ministério Público precisa elaborar essa proposta orçamentária e enviar ao governador do Estado, que vai consolidar essas propostas com os demais poderes. Só depois que essa proposta é submetida ao Legislativo, ou seja, Assembleia Legislativa, pelo próprio governador. Então, saindo do Ministério Público, o caminho é chefe do Poder Executivo Estadual, ou seja, governador do Estado. Só então é que isso vai para a Assembleia Legislativa, isso vai para o Legislativo. O caminho, na verdade, dessa aprovação da proposta orçamentária é esse. Sai do Ministério Público, vai para o chefe do Executivo Estadual, só então chega na Assembleia Legislativa. De modo que essa alternativa coloca que o Ministério Público submete diretamente à Assembleia Legislativa. E isso está equivocado. Então, a segunda alternativa está errada, não vai compor o nosso gabarito, ok? Já no terceiro item das assertivas que a questão nos dá, ela diz que o Ministério Público... Já a nossa terceira alternativa diz o seguinte: caso o Ministério Público deixe de enviar essa proposta orçamentária no prazo estabelecido em lei, o que vai acontecer é que simplesmente o órgão que for decidir sobre essa proposta orçamentária vai simplesmente copiar todos os valores da proposta orçamentária vigente, da lei orçamentária vigente, simplesmente vai reajustar esses valores pelos índices da inflação e esse vai ser o orçamento anual daquele órgão. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com a redação dessa alternativa, porque exatamente nisso de que a correção dos valores é feita pelos índices oficiais da inflação, não é o que consta na própria redação da Constituição, como eu mostrei para vocês. Artigo 127, parágrafo 4º. É verdade que esses valores que vão entrar numa proposta orçamentária que seja submetida fora do prazo vão ser copiados da lei orçamentária vigente, isso daí está certo, mas eles vão ser ajustados de acordo com os limites estipulados pela própria LDO. Então, quando a questão nos fala que esses valores vão ser reajustados somente com base na inflação, ela está fazendo uma afirmação, na verdade, muito simplista, muito simplória em relação ao limite máximo de despesa total que cada órgão ou poder com autonomia financeira, como é o caso do Ministério Público, pode ter em relação ao que a lei de diretrizes orçamentárias estabelece. Porque quando essa lei é definida, esses limites não levam em conta só a inflação, não se limitam à inflação. Eles consideram a previsão da receita total do Estado, a necessidade de crescimento de cada órgão, a possibilidade do aumento de despesas, como folha de pagamento, e vários outros fatores macroeconômicos. Então, considerar que a inflação é um dos fatores considerados, mas que o reajuste pode ser maior ou menor, a depender dos próprios limites impostos pela LDO. Por isso que a nossa terceira afirmativa, como mostra a questão, está errada. Portanto, o gabarito dessa sétima questão é a letra A, apenas a assertiva número 1 está correta. Tudo bem?
Vamos para o próximo. Chegamos à 8ª questão, pessoal, a que eu considero até mais capciosa dessa prova da Fundação Getúlio Vargas do que a anterior, porque é um detalhe bem pequenininho que faz o candidato conseguir enxergar qual é o gabarito correto. Então, vamos analisar com cuidado cada uma das alternativas, o enunciado da questão, para vocês conseguirem identificar qual detalhe pequenininho é esse que faz com que você acerte ou erre essa questão. No âmbito do poder executivo de determinado ente federativo, ou seja, estamos falando de estados, municípios ou Distrito Federal, foi instituída uma comissão visando a apresentação de anteprojeto de proposição legislativa para a criação de um regime próprio de previdência social direcionado aos servidores do respectivo ente federativo. Eu convido você a parar a leitura nesse exato momento e a prestar bastante atenção nesse enunciado. O anteprojeto da lei era para criar um regime próprio de previdência social. O que consta no restante desse enunciado, falando que estabeleceria requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios de aposentadoria, servidores com deficiência, é apenas para confundir você. É apenas para confundir o candidato, porque essa segunda parte está correta à luz do que versa a nossa Constituição no artigo 40, letra A, como eu vou mostrar para vocês a seguir, mas a primeira parte está equivocada. Por quê? A partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, o que aconteceu? Os estados, os municípios de forma geral e o Distrito Federal não podem mais instituir novos regimes próprios de previdência social. Foi sancionado isso, que a criação de regime próprio de previdência social seria apenas limitado à União. Os entes federativos, conforme nos diz o enunciado, poderiam manter os seus regimes previamente existentes, mas ainda assim, através de lei complementar federal, o governo federal iria regulamentar e dizer de quais formas esses regimes próprios de previdência social dos entes federativos poderiam continuar em vigor. Então, a partir dessa emenda constitucional número 103 de 2019, que a gente conhece por reforma da Previdência, o Estado geral, o governo federal, passaria a regularizar ou regulamentar com muito mais presença e muito mais força tudo aquilo que os estados, o Distrito Federal e os municípios fizessem em relação às decisões de previdência social dos seus servidores. E por causa disso, o nosso gabarito para essa questão é a letra A. Não seria permitido, não seria constitucional um ente federativo, à luz dessa emenda constitucional número 103 de 2019, pretender criar um regime próprio de previdência social, ainda que, conforme eu vou mostrar para vocês, o texto da nossa Constituição, no seu artigo 40, parágrafo 4º, e também parágrafo 4º, letra A, permita que determinados benefícios sejam previstos para esse público de servidores com deficiência. Vamos analisar com calma o que diz a nossa Constituição. O parágrafo 4º, do artigo 40. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. O artigo 40 é taxativo, porém ele admite que exceções possam existir à regra. A regra geral é: não pode nenhum benefício exclusivo, nenhum critério diferenciado, nada que possa favorecer algum público diferente do que as exceções prevêem. E a primeira exceção que nós temos é justamente a dos servidores com deficiência. Por lei complementar, isso é muito importante frisar, porque é lei complementar que vai veicular qualquer matéria relacionada à previdência social, um ente federativo
pode estabelecer critérios de idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência. Isso a nossa Constituição permite. Só que o que a questão dessa prova estava falando não era sobre critérios específicos para favorecer esse público, e sim que um novo regime de previdência social ia ser criado para esse público. Por isso que eu disse que a primeira metade desse enunciado é crucial para o candidato conseguir enxergar qual é a pegadinha por trás dessa questão que induz o candidato ao erro. Então vamos analisar por que as demais alternativas estão incorretas e que nosso gabarito, deixando o nosso gabarito oficial como a letra A, tá bom? A letra B vai dizer o seguinte, que seria permitida a sanção dessa lei, que seria permitida essa lei, desde que fosse estipulada por projeto de lei ordinária. Como a gente acabou de ver na nossa Constituição, qualquer matéria sobre previdência social precisa ser veiculada por lei complementar. E é o que diz a letra C. Então, um candidato que conhecesse a Constituição e soubesse que a lei complementar é que rege essa temática de previdência social poderia muito bem marcar a letra C, que está incorreta justamente por isso, porque não está em total harmonia com a ordem constitucional graças a esse pequeno detalhezinho em relação à criação de um regime próprio de previdência social, mas está certa em relação a essa questão de ser necessário uma lei complementar para regir a matéria de previdência social. Já a letra D, ela diz que somente destoam da ordem constitucional ao excluírem os servidores ocupantes de cargos em comissão. Isso aqui está errado, pessoal, porque a Constituição estabelece claramente que qualquer regime próprio de previdência social só abrange, só favorece, só contempla servidores efetivos, servidores titulares de cargos efetivos. Então, não é inconstitucional excluir um grupo de servidores, que seriam os servidores de cargos comissionados, que a própria Constituição já excluiu, porque ela diz que eles não têm direito ao regime próprio de previdência social. Seria inconstitucional propor que se incluísse. Veja que há uma inversão aí na letra D, que também foi feita para confundir o candidato. Já a letra E, que poderia ser o gabarito mais próximo, acredito eu, do que um candidato poderia marcar se ele não conseguisse reconhecer que o gabarito era a letra A, ela diz o seguinte, exatamente o que está no parágrafo 4º, letra A do artigo 40. Somente destoam da ordem constitucional ao apregoar tratamento diferenciado para os servidores com deficiência que não se limite à redução dos requisitos de idade e tempo de contribuição. Aí, pessoal, é exatamente o que está aqui. Caso você estabeleça algum critério de benefício, algum requisito para esse público dos servidores com deficiência, você só poderia fazer em relação aos critérios de idade e tempo de contribuição. Só que veja que aqui na resposta, ele já te dá uma especificidade maior, porque esse tempo deveria ser reduzido, que não é o que consta na Constituição, né? Aqui deixa de uma forma muito ampla, que eles vão legislar sobre idade e tempo de contribuição. Agora, se vai ser reduzido, como é que vai ser, como é que vai se dar essa prerrogativa em relação ao benefício oferecido, não diz exatamente que vai ser essa redução. E é aquele problema, somente destoa da Constituição por causa disso? Não, na verdade, a resposta real que torna essa proposição de lei inconstitucional é justamente o teor da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, colocou no parágrafo 22 que entes federativos não poderiam mais propor nenhum tipo de regime próprio de previdência novo, não poderiam criar nenhum novo regime próprio de previdência, e ainda complementou que a partir de então os regimes próprios de previdência já existentes passariam a ser
organizados e regulamentados, né, no sentido de fiscalização realmente, através de lei complementar federal, ou seja, feita pelo próprio governo central, o que limita sobremaneira a atuação, ou melhor, a autonomia dos entes federativos para propor ou para favorecer ou desfavorecer os seus servidores públicos. Tudo bem? Então, o gabarito da nossa 8ª questão é a letra A. Chegamos à penúltima questão, pessoal, questão número 9. Vamos ler o comecinho do enunciado. Após ampla mobilização dos servidores do município Beta, a lei orgânica desse ente federativo foi alterada a partir de projeto de lei de iniciativa da totalidade dos vereadores. A alteração promoveu o detalhamento de diversos direitos de natureza estipendial, a que fariam jus tanto os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, como os ocupantes de cargos em comissão. A questão nos pede para dizer se esse projeto de lei seria constitucional ou não. E a verdade é que o gabarito dessa resposta é a letra A. Ele é inconstitucional na medida em que a matéria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, o próprio prefeito daquele município Beta. E aqui a gente precisa entender por quê, né? O que são os direitos estipendiais? Direitos estipendiais, pessoal, se referem a todo direito relacionado à remuneração de servidores públicos. E a nossa Constituição é bem clara ao dizer que o chefe do Poder Executivo é que precisa responder ou regular, legislar sobre quaisquer tipos de remuneração, compensação financeira que o servidor público recebe. Isso porque ele é que é responsável por executar o orçamento que é aprovado para aquele município, para aquele estado, e por ser ele o responsável por executar esse orçamento, ele precisa ser o principal proponente de leis que gerem despesa. Uma das leis que geram despesa é justamente leis que versam sobre a remuneração e salário, gratificações adicionais por tempo de serviço, insalubridade, auxílios como auxílio alimentação e auxílio transporte, quaisquer vantagens pecuniárias vão gerar despesa no orçamento daquele município, daquele ente federativo. Portanto, o chefe do Poder Executivo seria o único com competência para poder versar sobre leis que atinam para os direitos de natureza estipendial. Com base nisso, a gente tem que as próximas alternativas vão estar equivocadas também por uma série de fatores. Vamos começar analisando a letra B. A letra B já começa errando, dizendo que esse projeto de lei seria constitucional, que não é, desde que o projeto de lei tenha sido submetido ao poder de sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Isso é uma questão interessante porque o processo legislativo de sanção ou veto ocorre depois da aprovação do projeto de lei pelo Legislativo. Só que o problema aqui não é o que acontece no final desse processo de proposição de um projeto de lei, e sim no início. A iniciativa desse projeto de lei por partir da totalidade dos vereadores é que gera um vício de origem que provoca uma inconstitucionalidade formal, ou seja, os vereadores não têm competência para propor esse projeto de lei. Seria uma lei de iniciativa privativa do prefeito. Portanto, o que torna essa proposição inconstitucional é justamente o fato de serem os vereadores que propõem esse projeto de lei, independentemente dele ser sancionado ou vetado depois da sua proposição. Então, a letra B está errada por causa disso, porque ela não remete a esse vício de origem que está contido na pessoa, né, nos agentes públicos que propõem esse projeto de lei. Já a letra C
diz que é constitucional, também está errado, devendo prevalecer a liberdade de conformação do Poder Legislativo na condução do processo legislativo. Ora, a liberdade de conformação do Poder Legislativo existe, mas ela não é absoluta. Existem limites claros estabelecidos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual, que no caso da Lei Municipal Orgânica Municipal, devem ser seguidos. Uma delas é que a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo é justamente para tentar manter o equilíbrio entre os poderes e garantir que quem tem a responsabilidade de executar o orçamento, como eu falei para vocês no caso, o chefe do Poder Executivo, que aqui no município Beta é o prefeito, seria o principal proponente das leis que podem gerar alguma despesa pública. Então, essa questão da liberdade de conformação do Poder Legislativo não pode ultrapassar o que seria de competência da autoridade do Poder Executivo, principalmente na figura do chefe do Poder Executivo, para poder ter a iniciativa de propor uma lei dessa natureza, uma lei que verse sobre os direitos de natureza estipendial, ok? Indo para assertiva D. Ela diz que é inconstitucional, tá certo, na medida em que também alcançou os ocupantes de cargos em comissão que estão sujeitos à legislação própria. Aqui a gente tem também uma questão interessante, porque os cargos em comissão, eles têm uma natureza diferente dos cargos efetivos, como a gente discutiu na questão anterior, porque eles são de livre nomeação e exoneração, mas eles também fazem parte do quadro de servidores públicos do município, falando aqui em esfera municipal. Então, nada me impede que seja criada uma lei, desde que com a iniciativa correta, na verdade, para tratar desses direitos remuneratórios para ambos os tipos de cargo, tanto para efetivos quanto para comissionados. Portanto, o erro dessa alternativa está exatamente em sugerir que o problema é o tipo de servidor contemplado, quando na verdade o verdadeiro problema é quem propôs a lei, os vereadores. Na letra E, está dizendo que é constitucional, que está errado, considerando que a lei orgânica municipal ocupa o ápice da pirâmide normativa da legislação do município Beta. A lei orgânica de município é, com certeza, a norma mais importante dentro daquela esfera de atuação, porque ela funciona como uma espécie de constituição municipal. Só que ela não está acima da Constituição Federal nem da Constituição Estadual. Então, a lei orgânica deve respeitar e ser compatível com as normas e princípios estabelecidos nessas constituições superiores, inclusive obedecendo à regra de iniciativa privativa de leis. Ok? Então, essa alternativa ela está errada porque ela não respeita justamente a hierarquia normativa da legislação, que a gente tem a Constituição Federal acima de todas, depois vem a estadual, por fim a municipal. Então, enfim, ela extrapola qualquer raciocínio em relação ao que realmente é objeto de análise e de discussão nessa alternativa. Ok? Vamos para a última questão desse edital, pessoal. Lendo o enunciado da questão. João, ao completar 30 anos de idade, havia acabado de cumprir a pena privativa de liberdade, ou seja, ele ficou em regime de cárcere privado, que lhe tinha sido imposta em sentença penal transitada em julgado. Caso você não saiba, sentença penal transitada em julgado significa aquele processo, aquela ação judicial que não pode mais ser recorrida nem questionada na justiça. Aquele processo penal chegou ao fim e a pessoa não pode mais fazer nada para recorrer em relação à sua condenação. Essa expressão está relacionada a um dos pilares do direito, que é assegurar justamente a segurança jurídica e evitar que um processo, um caso, fique sendo julgado indefinidamente ao longo dos anos. A pessoa tem
a possibilidade de recorrer enquanto ela acha que o resultado da ação não foi favorável a ela, no caso de uma condenação, mas chega um momento em que recorrer não é mais possível. Quando esse momento chega, a gente usa essa expressão, sentença penal transitada em julgado. Ok? Pelo princípio da coisa julgada. É esse o princípio que a gente dá o nome no direito. Avançando. Essa pessoa cumpriu a sua pena, caso João cumpriu a sua pena, e depois que ele termina de cumprir essa pena em cárcere privado, ele decide se candidatar ao cargo de senador. E a questão nos pede para dizer se isso é constitucional, se isso é legal, se ele realmente pode se candidatar ao cargo de senador, tendo cumprido essa pena ou não. Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Está inelegível por 3 anos. Pessoal, aqui a Constituição não define um período de tempo para a inelegibilidade. No caso, não há essa restrição de período de tempo fixo após o cumprimento de uma pena. Então, a letra A estaria errada. Está errada. Já a letra B. Está com os direitos políticos suspensos por 5 anos. Aqui, pessoal, a suspensão dos direitos políticos não tem um tempo determinado também, assim como não tem esse período de inelegibilidade conforme propôs a letra A. Esse período de suspensão de direito político, ele vai perdurar enquanto durarem os efeitos da condenação. Isso significa dizer que, mesmo após o cumprimento da pena, os direitos políticos não são imediatamente restabelecidos, mas eles se mantêm suspensos durante o período do efeito da condenação, tá? A pessoa passa encarcerada por algum tempo e durante esse tempo ela tem os seus direitos políticos suspensos, mas ainda depois desse período, não há um prazo estabelecido para que esses direitos políticos venham a ser restabelecidos. Então, mais uma vez, quando a alternativa B coloca que esses direitos vão permanecer suspensos por 5 anos, não, eles não permanecem suspensos somente enquanto durar a condenação, mas também quando termina essa condenação, não há um prazo para que eles venham a ser restabelecidos, não é um processo imediato. Já a alternativa C, que é o nosso gabarito, diz que ele não atingiu a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo. Isso porque o artigo 14 da nossa Constituição, vou mostrar para vocês. Artigo 14, parágrafo 3º, item 6. Existem determinadas condições de elegibilidade para determinados cargos. As gerais são essas. Uma pessoa que queira se candidatar a um cargo desses, de alto escalão, precisa ter a nacionalidade brasileira, precisa estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, ter a possibilidade de se alistar eleitoralmente, né? Tem um domicílio eleitoral na circunscrição, uma filiação partidária, mas o item 6 também prevê uma idade mínima, que para o cargo de senador é a mesma idade para o cargo de presidente e vice-presidente da República, ou seja, 35 anos. Quando a questão nos diz que João, mesmo tendo cumprido esse período de pena, tem ainda 30 anos, ele não pode ser senador. Os únicos cargos, conforme consta na nossa Constituição, nos quais João poderia se inscrever realmente, seriam para governador, vice-governador do estado, do Distrito Federal, ou para vereador, porque ali preenche esse requisito de idade mínima, conforme nos indicou a letra C. Já a letra D, ela diz o seguinte, que ele não pode se candidatar ao cargo de senador porque ele não preenche a condição de elegibilidade consistente em reputação ilibada. Reputação ilibada é o que a gente chama quando a pessoa tem a ficha limpa, ou seja,
nunca foi condenada, não tem nenhuma ação penal aberta contra ela, uma pessoa de ficha limpa. Isso aqui não está previsto na Constituição, tá, pessoal? Vou mostrar exatamente o mesmo artigo 14, parágrafo 4º, que diz apenas que são inelegíveis as pessoas que são inalistáveis e os analfabetos. Somente esse critério geral, e ainda termina dizendo que, no parágrafo 9º, lei complementar vai estabelecer os outros casos de inelegibilidade a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada vida pregressa do candidato. Ou seja, a lei prevê que exista um critério de inelegibilidade com base nessa questão da reputação ilibada. Só que isso não está na Constituição. A Constituição deixa esse encargo para uma lei posterior, uma lei complementar, via definir quais seriam esses critérios. Então, com base na nossa Constituição apenas, a gente não poderia marcar a letra D. Portanto, a gente pode dizer que essa temática de lei sobre elegibilidade ou inelegibilidade de candidatos a cargos políticos, ela está sendo regida por uma norma de eficácia limitada. Existem regras gerais que já entram em vigor a partir da nossa Constituição, como a gente está vendo aqui, idade mínima, filiação partidária, mas também existe margem para que outras definições acerca desses outros critérios sejam dispostos a partir de lei complementar. Então, por isso a gente diz que essa é uma lei de natureza correspondente a uma norma de eficácia limitada. Tá bom? E a letra E, ela diz que ele irá readquirir os direitos políticos assim que requerer a sua reabilitação ao juízo competente. A reabilitação criminal não garante automaticamente o restabelecimento dos direitos políticos, especialmente para fins de elegibilidade. Dependendo do critério que foi definido pela lei complementar, o requisito da reputação ilibada permanece. Então, nesse caso aqui, a gente tem como critério principal, já estabelecido na nossa Constituição, a questão da idade. Por isso, o gabarito da gente para essa questão é a letra C. Ok? Fim dessa correção comentada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, coloquem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, ou simulado, ou correção de prova. Até mais, pessoal. Boa preparação e sucesso nos estudos.